Olá! Agora vamos conversar sobre o tempo do pagamento. Tempo do pagamento é a data específica em que devemos cumprir a prestação para que exista a extinção da dívida. Primeiro critério para se avaliar o tempo do pagamento é saber se essa obrigação civil tem um termo específico ou condição. Então, quando nós pensamos em tempo do pagamento, já nos vem à mente a ideia de uma data específica de pagamento. A data, ela qualifica o que nós chamamos de termo no direito civil. Lembram que o negócio jurídico ele pode ser puro e simples, ou ele pode ter um elemento acidental, que é o termo, a condição ou o encargo. Então, quando nós falamos no cumprimento da obrigação civil com data, nós estamos falando na obrigação civil com termo. Então, nesse caso, se eu devo para a Jaciane, o vencimento é 30, ou foi 30 de abril, o valor de R$17 mil. Uma vez que eu paguei o valor, lá no dia do vencimento foi extinta a dívida. Mas imagina que hoje, dia 3 de maio, eu não paguei esse valor. O que eu faço? Estou inadimplente e, portanto, vou estar em mora, respondendo pelas consequências da inadimplência, com juros, correção, perdas e danos em geral. O que acontece é que o legislador, somando 331 ao 397 do Código Civil, nos dá essa resposta. Então, primeira situação, pelo caput do 397, se eu tenho um vencimento específico, eu tenho que pagar naquela data, sob pena de incorrer em mora, automaticamente. Então, a doutrina chama essa situação em que a obrigação civil tem uma data específica e, uma vez não cumprida a obrigação, incidem as consequências da mora, as consequências, portanto, da inadimplência, que ainda pode ser resolvida pelo devedor, ela chama de interpellar pro homine. Então, o dia, a data, interpela o ser humano, que no caso aqui é o devedor. Ou seja, depois do dia 30 de abril, já partindo de 1º de maio, estou inadimplente. Às vezes, a obrigação civil não tem esse termo expresso. A intenção de credor e devedor era o pagamento, mas eles não combinaram uma data específica. E aí nós somamos o 331 com o parágrafo único do 397. Então, no 331, salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Então, nunca se interpreta esse dispositivo sozinho, porque se exigi-lo imediatamente, vai ter que dar condições ao devedor de poder cumprir a prestação. Então, se por acaso a Jaciane credora e a Patrícia devedora não tivessem combinado uma data específica, a Jaciane não poderia chegar qualquer dia e me cobrar o valor. Então, ela teria que me comunicar que lá a partir do dia tal ou no dia específico, por exemplo, dia 15 de maio, eu terei que fazer o pagamento dos R$17 mil devidos a ela. Então, nessa situação, somado ao parágrafo único do 397, a Jaciane, uma vez que eu não paguei, não tem uma data específica, ela faz a interpelação judicial ou extrajudicial da devedora. Então, interpelação. Interpelar é comunicar ao outro, de modo judicial ou extrajudicial, formalmente uma intenção no direito. Então, a Jaciane quer formalmente estabelecer uma data específica de vencimento, ou seja, de termo, e determinar que a partir daquela data incorrerei em mora, caso não venha a adimplir o pagamento. Ok? Essa interpelação, ela pode ser extrajudicial, ou seja, ela pode se dar via correio ou via cartório, ou também judicial via juizado especial civil. Às vezes a obrigação civil, ela não tem termo, mas sim tem uma condição. A condição é um evento futuro e incerto. Então, por exemplo,
vou participar da corrida de São Silvestre, lá no dia 1º de janeiro de 2021. E aí, o Rafael se compromete a me entregar o valor de 15 mil reais se eu for a primeira colocada na corrida. Ou seja, nós temos uma condição. O evento é futuro, corrida de São Silvestre, em 1º de janeiro de 2021, e incerto, não saberei nem se eu irei participar, muito menos se eu ganharia essa corrida. Difícil, né? Tá entre nós, mas tudo bem. Então, havendo essa condição, imagina que chegou dia 1º de janeiro de 2020 e eu fui a primeira colocada na corrida. Não vale hein? Nesse caso, conforme o 332 do Código Civil, o que acontece é que a partir, então, da ocorrência ali da primeira colocação na corrida de São Silvestre, o 332 estabelece que ali já é o vencimento. Então, 332. As obrigações condicionais compreendem-se na data do implemento da condição. Então, a corrida de São Silvestre, primeira colocação na corrida na data futura. Cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Então, o devedor foi levado a conhecer que ganharia a premiação de 15 mil reais caso fosse o primeiro colocado na corrida. Visto a questão das regras do termo do pagamento, nós temos, e também da condição do pagamento, será que nós podemos ter vencimento antecipado de uma dívida? Na regra geral, não. Então, se eu combinei com a Jaciane que eu iria pagar o valor de 17 mil que eu devo a ela em 30 de abril, ela não poderia ter cobrado lá em 1º de março o valor. Pela regra geral. Temos 3 exceções previstas no 333 do Código Civil. Então, pelo 333, nós temos 3 incisos. O inciso 1º diz o seguinte: ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado nesse código. 1. No caso de falência do devedor ou de concurso de credores. Então, seria aquela hipótese de ter um devedor empresa e a empresa entrar em processo de falência e aí mesmo as dívidas que ela tem de futuro vão vencer antecipadamente porque há um concurso de credores. E justamente para não prejudicar os credores que têm crédito preferencial, o legislador permite esse vencimento. Já o concurso de credores, aqui da segunda parte do inciso 1º, se qualifica também se for declarada a insolvência civil. Insolvência civil, ela se dá com relação à pessoa física ou mesmo pessoa jurídica que não seja apta à falência. Então, seria a situação em que esse devedor tem mais dívidas do que patrimônio para saldar essas dívidas. Aí o próprio devedor ou um dos credores propõe o que a gente chama de insolvência civil. A regulamentação da insolvência civil, ela vinha lá no CPC, no CPC revogado, né? Ou seja, no CPC de 73, no artigo 751, inciso 1º. O atual Código de Processo Civil não previu esse procedimento, mas no artigo 1052 dispôs que até a regulamentação do tema permanece válida a aplicação da insolvência civil conforme o CPC de 73. Então, se eu tenho mais dívidas do que patrimônio para saldar e é declarada a minha insolvência civil, todas as dívidas que eu tenho, mesmo as de futuro, vão vencer antecipadamente, justamente para que esses credores de dívida futura não sejam prejudicados, se forem preferenciais. Inciso 2º do artigo 333. Se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Nós já sabemos que hipoteca e penhor são garantias
que não tiram o patrimônio do devedor, mas que resguardam preferência ao credor hipotecário ou ao credor pignoratício. O que ocorreu é que um outro credor fez a penhora daquele bem, por exemplo, do maquinário agrícola empenhado ou do apartamento, do imóvel hipotecado, e aí é justo o vencimento antecipado da dívida com esse credor hipotecário ou credor pignoratício, porque ele tem a preferência no crédito. Se não houvesse o vencimento antecipado dessa dívida, o que ocorreria? Esse que teria a preferência vai ficar sem ter resguardado a garantia do patrimônio, identificado pelo penhor ou pela hipoteca. E o inciso terceiro, se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais, e o devedor informado se negar a reforçá-las, então também aqui haverá o vencimento antecipado. Então, se eu tenho um financiamento, um empréstimo de dinheiro, e esse credor exigiu a fiança, que é a garantia fidejussória, ou a garantia real, que é mediante caução, penhor, ou hipoteca, ou mesmo anticrese. Vinculada real a um patrimônio e a fidejussória vinculada ao patrimônio de terceiro, que seria a fidúcia, a um terceiro fiador garantindo com todo o seu patrimônio o pagamento de uma dívida do devedor. O que acontece nesse caso? Então, imagina que eu tenho um empréstimo e a fiança envolvendo esse empréstimo. Aí o fiador cai em insolvência civil, ou o fiador morre e não deixa patrimônio, por exemplo, e também, uma vez que ele faleceu, os herdeiros não continuam me afiançando. O que acontece nesse caso? O credor poderá pedir o reforço da garantia. Não faço, deixo quieto. O que ocorre? Essa dívida, esse empréstimo que eu fiz para pagamento no futuro, vence antecipadamente. Então, esses três incisos do 333 resguardam ao credor o vencimento antecipado para que ele não seja prejudicado no recebimento do seu crédito. Fora essas hipóteses, do artigo 333, nós poderíamos acrescer aqui mais uma, que é justamente a situação em que nós temos cláusula expressa num contrato que estabelece o vencimento antecipado das obrigações futuras caso uma das prestações anteriores venha a vencer. Então, seria aquela situação em que tinha feito um empréstimo aqui do Josiel. E o Josiel, que me emprestou 30 mil reais, disse, olha, tu pode ir devolvendo em 10 prestações de 3 mil reais. Aí o que ocorreu? Paguei a primeira, paguei a segunda, a terceira. Quando chegou na quarta prestação, não paguei mais. Se tem essa cláusula expressa no nosso contrato, determinando que o atraso de uma gera o vencimento antecipado das demais, nesse exemplo, nós temos uma cláusula válida, que permite o vencimento antecipado da dívida. Aqui, para entender o porquê da validez dessa cláusula, nós temos que nos reportar ao 424 do Código Civil. Então, quando nós nos propomos a pagar no futuro uma prestação, e nessa cláusula que permite o vencimento antecipado, nós estamos renunciando a esse direito, só é válida essa cláusula nos chamados contratos paritários. O contrato, quanto a equilíbrio e igualdade, ele pode ser paritário ou ele pode ser de adesão. Contrato de adesão ou por adesão é aquele onde um contratante adere à manifestação de vontade imposta pela parte mais hipersuficiente do negócio. Enquanto que no paritário, os dois polos do contrato estão regulamentando a sua convivência contratual, portanto, o contrato que elaboraram entre si, porque eles estão em igualdade de condições. Então, só vale essa cláusula de vencimento antecipado se o contrato for paritário. Se fosse num contrato de adesão, como na administração de cartão de crédito, então, tem uma cláusula que permite o vencimento antecipado de um financiamento que fiz no cartão de crédito.
essa cláusula é nula, porque eu estou renunciando antecipadamente a um direito que é inerente ao negócio. Além do vencimento antecipado, será que é possível pagar antes do vencimento? A maioria das pessoas diz que sim, não é óbvio. Mas no direito nós temos que responder depende. Em tese, o pagamento a ser feito no futuro, ele beneficia, sim, beneficia o devedor. Ele é um prazo de favor ou em favor do devedor, conforme a segunda parte do artigo 133. Mas se o prazo for feito em favor do credor ou em favor de credor e devedor, esse pagamento antes do vencimento vai gerar prejuízo ao credor. E aí, caso exista o pagamento antecipado, esse devedor vai responder por perdas e danos. Como assim? Uma situação que exemplifica o artigo 133 na segunda parte, então vamos lembrar do artigo 133. Nos testamentos presume-se o prazo em favor do herdeiro, e agora o que nos interessa. E nos contratos em proveito do devedor, salvo quando a este se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. Então, uma situação ocorreu na cidade de Imbituba, Santa Catarina. Então, lá em Imbituba, uma empresa que faz transporte ia embarcar várias cargas de sal. Aí o que ocorreu? O navio que receberia esse material, ele teve autorização para aportar, ou seja, para chegar ao porto no dia, vamos colocar como se fossem datas atuais, no dia 20 de maio. Só que a empresa transportadora trouxe a carga agora no final de abril. Esse período, do final de abril até o dia 20 de maio, a carga de sal não poderia ficar armazenada ali nos caminhões, porque aí o motorista do caminhão fica sem a possibilidade de fazer outros fretes. Também a carga precisa estar regularmente acondicionada para que não venha a se perder. O que a empresa fez? Contratou um local para armazenamento do sal. A gente chama de armazém geral. Então, fez um contrato de depósito do sal, depósito remunerado. Então, pagou R$30.000 a diária para que até o dia 20, vamos dizer, do dia 30 de abril até o dia 20 de maio, ficasse ali depositado o sal. O que ocorreu é que esse armazém geral, logo na primeira semana de maio, recebeu uma proposta de depósito num valor mais alto. E aí quis devolver o sal, portanto quis entregá-lo, gerando prejuízo à transportadora. Então, nesse caso, entendendo quem é credor, quem é devedor, contrato de depósito é um contrato onde o depositário vai guardar, conservar e devolver o bem móvel assim que solicitado pelo depositante ou no prazo convencionado entre eles. Então, o armazém é o depositário, é o devedor do depósito. O depositante, aquele que vai receber o bem guardado, é a empresa transportadora. Então, quando o armazém resolve pagar antes do prazo, ele vai gerar perdas e danos, vai gerar prejuízo, porque essa transportadora ela vai ter que acondicionar em outro local e às vezes em razão da urgência de prazo num valor mais alto. Então essas perdas e danos são decorrentes desse vencimento antecipado, porque nesse caso específico o prazo foi feito em favor do credor. Portanto, no direito nem sempre nós podemos ter pagamento antes da data. Para fechar o tempo do pagamento, então, fechamos todos os institutos, então pode ser pago no termo já específico ou a ser fixado através da interpelação, implementada a condição, também ao vencimento antecipado, nas hipóteses do 333, e ainda não há viabilidade
quando o pagamento é em favor de credor ou devedor e credor, de pagar antes do vencimento. Então, finalizado o tempo do pagamento, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!